Você sabe o que é consultoria tributária? Já deve ter ouvido falar, né? E holding patrimonial. Olha, sobre esses dois termos, nós vamos falar daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities. Café Corporativo, novo Café Corporativo aqui no Canal 25, com o nosso apoio aqui da Gabriela Miller, do Aparecido Pereira, do nosso querido Jaime Donizete e de todos vocês que nos assistem. E hoje nós estamos aqui para falar sobre holding patrimonial, sobre consultoria tributária, sobre uma série de assuntos que são importantes para a sua empresa. E quem vem falar sobre isso conosco é a minha amiga Maria de Lourdes Bigueto Zuin. Eu nunca sei o nome inteiro dela aqui, porque a gente conhecia por Malu, né? Então são Tudo só bem, Aguinaldo. 30 anos só que a gente 30 conhece. anos de amizade. É, mas a gente se conheceu bem jovem, né? Bem. Lá na Não maternidade. Não. Quase. Pouquinho depois. Pouquinho só depois, né? Pois é. A Malu é economista, contabilista, consultora tributária. Ela há 30 anos vem atendendo empresas de pequeno e médio porte nas questões tributárias, societária e contábil. Há 15 anos ela trabalha à frente da Novo Conceito Consultoria, que é especializada em tributos, organização societária e consultoria contábil. Então, Malu, eu gostaria de te perguntar, a gente fala muito em holding patrimonial. O que é esse negócio? O que é holding patrimonial? Então, esse termo holding, ele vem, né, de um termo já usado no mundo dos negócios para demonstrar uma empresa que controla. No Brasil, ele acabou sendo um termo de moda, né, em moda, e ele vem dizendo controla algo, né? Então, holding é a controladora e patrimonial é a controladora de patrimônio. Na verdade, holding patrimonial é uma empresa que controla o patrimônio no Brasil. Então, esse termo é só para desmistificar um pouco essa questão holding. Nossa, será que é uma empresa SA? Não, é uma empresa de diversos tamanhos, mas que controla patrimônio de empresários, né? Então, esse é o termo holding. Por exemplo, por isso usa. Um bem que tem vários donos. É como se fosse, aí você cria uma empresa para que essa empresa controle... Isso, você organiza uma empresa, né? Você faz uma reorganização para que bens ou alguns bens ou algumas empresas sejam controladas por uma única empresa que a gente chama de empresa patrimonial ou holding. Né, o que facilita até a conversa, facilita a administração dos negócios, dos bens. É isso que é uma holding. Eu fico imaginando assim, uma família que tem vários Exatamente. imóveis, que tem 3, 4 comércios, de repente tem aí uma empresa grande, né? Isso, exatamente para isso que serve, para diminuir e profissionalizar um negócio, né? Para que ainda mais, por exemplo, a cidade de Jundiaí é uma cidade que tem muitas famílias tradicionais, né? E então, quando você tem muitos membros com cabeças diferentes, com emoções diferentes familiares, isso acaba atrapalhando um pouco na administração. Pessoas ficam brigando. Exatamente. E aí essa empresa ela vem para organizar isso, para diminuir o número de pessoas com que você está falando, a representatividade no negócio. Então, hoje é muito utilizada. Famílias, por exemplo, aqui em Jundiaí, várias já utilizaram desse meio, né, até para que sobrevivessem as empresas na segunda, na terceira geração. Você cria uma hierarquia. Exatamente. Porque normalmente as famílias elas brigam em função até de uma autoridade, né? Por Ego, exemplo, né? Ego, emoções. Vaidade, tem aquele termo, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Exatamente isso. Quando começa, principalmente na terceira geração, onde você já tem netos, né? Que não conhecem muito a história da primeira geração, né? Você acaba tendo essa dificuldade de entendimento e até de profissionalização. Porque quando vem admitindo os herdeiros aí, eles não vêm com a profissão do fundador, né? E nem do filho do fundador. Então, a holding ela vem para normatizar, para dar procedimentos de governança corporativa para negócios e imóveis. Né? Muito bom. Então, me conta um pouco mais dessas vantagens aí. Por exemplo, em qual momento que você percebe que uma empresa, que
que um grupo precisa montar uma holding? Olha, no momento em que... Eu acho que dá para separar esse assunto em duas partes. Primeira parte é a holding empresarial, quando você tem uma empresa, uma indústria, um grande negócio funcionando, né? E você já herdeiros começam a ingressar nesse negócio. Então, eu acho que na segunda geração, a primeira geração tem a característica do negócio, a segunda já perde um pouco. Então, eu acho que na segunda geração, quando são negócios empresariais, já a holding ajuda. Já diminui muito o impacto da herança, né, da falta do fundador. Já nos bens imóveis, quando você... Eu não digo uma família que tem um bem de moradia e uma casa de praia, mas uma família que já começa a constituir um patrimônio, verifica que você vai ter um grupo de 5 imóveis, você vai perceber assim, nossa, se eu precisar inventariar 5 imóveis, como é que fica? Eles estão alugados. Se eu falecer, como é que fica o meu filho no aluguel, a minha esposa? Então já começa a sentir isso, sentir essa necessidade de organizar esse patrimônio. Então não tem idade. Na verdade, hoje tem uma ideia de que eu monto uma holding patrimonial de imóveis quando eu estiver velhinho. Não. Hoje eu tenho atendido famílias casais em diversas idades, né? Inclusive ativos ainda, e que estão produzindo renda e já constituem um negócio empresarial de imóveis para administrar. E a holding, assim, a empresa patrimonial, ela quebra, ela filtra, ela blinda a pessoa física, né? Então, ela blinda para situações que acontecem, que é o falecimento, impedimento, divórcio, falência. Então, quando eu falo, dá uma blindagem patrimonial, não é blindagem contra fraude, contra coisas erradas, né? Muita gente vende isso no mercado. Vamos fazer uma blindagem. Do tipo, você vai fazer um negócio errado e não vai perder o bem. Não é bem assim. Não tem mais isso, né? Isso aí é um mito. Na verdade, ela tem o viés de evitar ocorrências da pessoa física, né? E tem o viés tributário também, porque existe uma vantagem real tributária nisso. Então, a cabeça do empresário para montar uma holding é um pouco diferente. Tem a cabeça daquele que, eu quero fazer isso quando eu estiver próximo de morrer, como se a morte pudesse ser prevista e não é. E tem o empresário que, ainda com filhos menores, que eu vejo muito, filhos menores, pensando, se eu e meu marido falecermos, nossos filhos não terão, eles ficarão soltos. Isso tem sido uma tendência atual, de você pensar lá na frente, de planejar. Casais com 55, 60 anos que já têm um patrimônio, já estão pensando nisso, com filhos menores. Porque hoje a justiça brasileira, ela acaba engessando um pouco na questão dos menores, né? Então, se estão em menores, ela vai administrar esses bens e congelar esses bens até a maioridade. Então, deixa eu entender. O holding patrimonial nada mais é do que a gente montar uma empresa que é dona de todo aquele patrimônio. Você confere, o termo técnico é conferência de bens. E aí essa empresa ela tem uma hierarquia e cada membro da família tem seu papel. Exatamente. Seja como sócio, como acionista ou como administrador. Exatamente. Okay. A empresa, o contrato social, ele rege a sucessão. O contrato social é a certidão de nascimento da empresa. E ele rege a sucessão, o falecimento. Bom, se o falecer lá o cotista majoritário, o que acontece com os minoritários? Ele dá ainda a possibilidade de colocar um gestor não sócio, que é muito interessante. A antiga figura de gerente, hoje se chama administrador, né? Não sócio, então a sociedade pode se compor, até na falta de um deles, né, do casal, se compor e colocar um administrador. E não engessa os imóveis, não congela os imóveis esperando o inventário, a partilha. Eles continuam na ativa, podendo ser vendidos, podendo ser alugados e negociados, né? Essa é a grande vantagem, acho que é dar uma roupagem empresarial, né? E tira esse efeito família. Nossa, faleceu um, agora eu tenho que esperar inventariar, o custo do inventário é grande. Eu acho que tira um pouco também aquela questão sensível, né? Exatamente. Mas vamos fazer assim, olha, eu tenho muita coisa que eu quero conversar contigo, eu não quero ficar só em holding, eu quero falar um pouco sobre tributos também, sobre aquela parte tributária. Vamos fazer um intervalinho, a gente vai ver o Café Expresso aqui da Uptime e na volta nós continuamos aqui com a Malu falando a respeito
de todo esse trabalho tributário. Até daqui a pouco. Não adianta eu achar que por ter a tecnologia por si só, ela vai resolver o meu problema, ela vai ocasionar isso tudo que a gente sabe que são os benefícios que o AVR pode trazer. O grande diferencial do que nós estamos fazendo é estudar, pesquisar e desenvolver para cada etapa do aprendizado do aluno qual a atividade apropriada, qual a imersão apropriada e como que aquilo está ligado ao que ele já fez, ao que ele está fazendo e ao que ele vai fazer. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo com a Malu, e nós estávamos aqui no intervalo lembrando que ela tem um outro apelido carinhoso, a gente chamava de Ju, né? Surgiu aí o Ju, né? De infância. Muita Depois gente. ele foi modificado como nós, né? Pouco modificado. Não, a gente mas tá quase igual, né? Tá quase igual. Aliás, exatamente. tem coisa que melhorou, né? Melhorou, A cabeça melhorou, né? É isso aí, é isso aí. Malu, me conta uma coisa, é caro a gente trabalhar isso? Holding patrimonial, custa caro começar? Existe aí uma complexidade? Como que funciona? Olha, o que eu recomendo e trabalho desse formato é primeiro fazer um estudo preliminar, não sair abrindo. Ele custa em torno de, às vezes, 0 imposto a 3% de imposto, dependendo do tipo de negócio. E o que eu recomendo a todo empresário que quer fazer é estudar, é pagar um pouquinho, fazer um estudo, pagar por um estudo e verificar quais bens quer fazer numa primeira fase e quanto custa. Porque muita gente fala, vamos colocar tudo na holding. Isso pode ser feito em fases, dependendo da situação do casal, não precisa ser gasto todo aquele dinheiro. Então eu recomendo assim, um estudo preliminar, levantar todos os imóveis, matrícula, IPTU, imposto de renda, e fazer isso olhando uma planilha, né, os números, e verificando quais bens eu quero colocar. Não preciso colocar minha casa agora, eu estou com 60 anos, posso deixar mais para frente, e fazendo aos poucos. Um planejamento sucessório e estratégico, é isso. Isso é uma coisa que você, na sua empresa, faz. Faço lá, exatamente. A gente particiona isso o projeto, na verdade, ele é particionado em partes. São estudo preliminar, elaboração da minuta com discussões sobre sucessão e depois partir para a realização do projeto. Então, vamos até colocar aqui a legenda com o contato da Malu, para quem tiver o interesse aí de falar com ela diretamente sobre esse assunto de holding patrimonial, vai ter essa facilidade. Às vezes o sujeito te vê aqui no Café Corporativo que sai procurando no Google, exatamente. A gente facilita. A minha especialidade é realmente desmistificar e traduzir e tirar essa impressão errônea muitas vezes e que eles compram na internet, até é caro, só para quem é rico, só para quem tem muitos bens. Não é bem assim, não. Okay. É mais tranquilo do que se parece. Falando em tributos, vamos entender um pouquinho essa questão tributária aí. Como que o empresário tem muita dificuldade de entender tributos hoje? O que é simples, o que é lucro presumido, lucro real? Agora tem outras modalidades também de empreendedor, né? Sim, exatamente. Na verdade, a complexidade tributária no Brasil é imensa. Por dia são liberadas algo em torno de 150 normativas diferentes de vários benefícios fiscais, alíquotas, né? Então o empresário tem sim motivo para se preocupar nessa área.
Mas eu vejo que existe uma certa acomodação de deixar, principalmente os pequenos empresários, os médios, vamos falar empresas que faturam, até eu vejo, atendo 5 milhões mês, de 0 a 5 milhões mês, que são considerados pequenas, né, médias, de deixar o contador verificar tudo, né, o advogado, eu não entendo nada disso, eu não gosto de imposto, deixa o meu contador cuidar. E é isso que eu vim fazer aqui, né? A minha missão hoje é essa. Eu trabalhei muitos anos no escritório de contabilidade, por 20 anos, e a Novo Conceito vem desse intermédio entre o contador e o empresário. Eu via que existia uma zona nebulosa de entendimento, até de tradução dos termos, né? Então, o que, assim, primeiro, quando você está montando um negócio, é verificar qual o modelo de negócio, a personalidade jurídica que ele ganha, se é uma limitada, uma EIRELI, um MEI, uma firma individual, um empresário individual. Qual a tributação? No Brasil hoje nós temos basicamente 4 tributações, é lucro real, lucro presumido, simples nacional e MEI, além da pessoa física, né, que não se enquadra na questão empresarial. E entender de início qual é o meu KNAI, que é o Código de Atividade. Que eu posso ter mais que um. Mais que um. Posso ter até 16, é isso? Não tem limites. Não tem mais, Numa né? empresa não tem limites. Tem o principal, né, e os secundários todos. Posso ter quantos eu quiser? Quantos? Uma empresa ela pode exercer qualquer tipo de atividade. E hoje no Brasil nós vivemos uma era digital, né? Nós vivemos um ambiente nacional de dados, né? Onde a codificação é extremamente importante desde o início. Erram-se muito em códigos, em enquadramentos corretos, né? E não tem como fugir. Infelizmente, não dá para você falar assim, mas eu sou muito pequeno. Mas começa daí, né? Começa a profissionalização daí. O empresário, quando ele vem abrir uma empresa conosco, lá na consultoria, é uma reunião para falar disso. Não é, eu quero abrir uma lanchonete, eu quero abrir uma indústria, não importa o tamanho. Como eu vou abrir, o quanto eu vou pagar e como é que é o meu dia a dia. São 3 assuntos fundamentais. Não dá para você, depois eu vejo isso, depois eu... Não, é inicial, é enquadramento, é nascer certo. E não é grande, é certo. Né? Não dá mais para fugir, tem que ter entendimento. O empresário hoje não é diferencial entender de tributos, é fundamental, é sobrevivência. Até porque, se der algum problema, embora o contador também seja responsabilizado, mas cai quem no colo, paga né? o prejuízo é o empresário. Hoje, assim, numa estrutura de negócio, o comprador tem que entender, porque o preço influencia até no crédito do imposto, que ele vai tomar de quem ele comprou, o estado da onde ele compra. O vendedor, principalmente, tem que saber para onde ele vende, qual produto, se tem substituição tributária ou não, qual a carga tributária. Então, mas eu acho até que é importante a gente dizer o seguinte, não é que, com todas essas informações, seja tão complexo assim abrir uma empresa. Ao contrário, né? Ao contrário, na verdade, é um paradigma, eu acho que é um paradigma. É muito complicado, e tem dos dois lados. Tem o paradigma da complicação, e o governo vendendo o que é fácil. Assim, tem os dois lados, né? Eu acho que, assim, procurar um profissional nessa hora que traduza isso é extremamente importante e que simplifique isso. Que não fique... Sabe assim, é pensar na legislação o que é importante para mim. Nós temos uma normativa gigantesca, mas o que é importante para mim? O quanto realmente eu vou pagar? Qual é a minha operação fiscal? Tanto de produto quanto de serviço. Porque muitas vezes você vê, nossa, tem inúmeras classificações fiscais, mas qual é a minha corretamente? Né? Qual é o meu enquadramento? Qual é o meu melhor formato? E às vezes esse enquadramento, ele pode te complicar a vida, mas esse enquadramento bem feito salva também diminui imposto. Diminui imposto. Não tem como correr, é parte, e o imposto é dia a dia, não tem como você dizer, eu não vou mais pagar imposto. Isso não existe mais. Nós estamos vivendo uma outra era. Né? Hoje é tudo era digital, né? Era digital. Passa no cartão, a maquininha do cartão já avisa. Não tem mais. Acho que a gente não está mais falando nem sobre isso, né? Como não vamos pagar imposto. Ninguém, né? Cada um sabe, tem a sua consciência, eu acho, mas nós estamos falando em fazer a coisa corretamente, né? Não tem mais como fazer, vou fazer sem nota, vou fazer... Não, nós estamos falando em faça correto, pague o menor tributo, mas corretamente. Sim.
E não tenha a ilusão de que eu vou abrir um MEI lá e se estourar depois eu vejo. Não, eu acho que é controlar isso e trazer para você, empresário, fundador, o conhecimento e depois ir transmitindo. É como se fosse uma filosofia, parte. Olha, o papo, além de útil, ele ficou gostoso. Então eu vou pedir mais um intervalinho comercial para a gente ver o comercial da La Rondine e nós voltamos daqui a pouco no terceiro bloco com você. Vou te convidar para o terceiro bloco, porque nós vamos falar a respeito dessa questão de impostos e de ser correto. Volta com a gente daqui a pouco. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. Voltamos aqui no terceiro bloco, no Mais Cafeína aqui do Café Corporativo. E vai ser mais cafeína mesmo, porque a gente falava aqui no intervalo a respeito da formalização do empresário. De certa forma, na maioria das vezes, aquele pequeno empresário, desde o vendedor de cachorro-quente até aquele professor que dá aula em determinados lugares, né? Professor de inglês. Como é que faz? O MEI veio para isso? O MEI é uma opção boa, ela é barata, né? Ela não despende custo de contador. Ela é praticamente administrável, né? Tem uma questão importante dela que é administrar as despesas para pagar menos imposto na física, mas ela é uma boa opção porque dela você migra. Não precisa fechar e abrir nova. Você migra. Você pode transformar o MEI você transforma o MEI, exatamente, quando você estoura, né, o limite, que hoje é 6.100 ao mês, 81 ao ano, você transforma automaticamente e aí sim você já vem administrando numa simples nacional ou uma lucro presumido, né? Então o MEI é interessante sim, é barato e ajuda muito ao empresário que está começando, né? E que já vem com essa formalização, né, do negócio e possivelmente transformação para novas estruturas. O que não pode é usar o MEI como uma forma de burlar legislação, né? Não, na verdade a gente nem tem como discutir isso porque é elisão fiscal, né? Mas assim, não é essa a finalidade. Até porque hoje tem vedação legal para isso. A reforma trabalhista traz, né, vedação legal, né? Porque muita gente utilizou e utiliza. Mas assim, na questão empresarial é uma boa opção. É uma boa opção e ela é segura, ela é tranquila. Tem uma restrição de atividades, não é para, por exemplo, profissional liberal não, né? Não começa como MEI. Mas aí tem a segunda opção que é o Simples Nacional e aí toda também não é tão complexa de administrar, apesar de precisar de um contador, né? E hoje tem algumas opções, algumas startups até que cuidam, né? Mas assim, o MEI é uma boa opção, barata, contribui para a Previdência, emite nota e pode trabalhar tanto para a física quanto para a jurídica, com emissão de nota, e é bem bacana, assim, é uma opção boa. Legal. Bom, muito bom conversar com você, muito fantástico aqui nossa conversa, a gente esclareceu um monte de coisas. Eu vou te oferecer aqui um presente do Café Corporativo, é um presente, na realidade, do nosso patrocinador da Uptime, que é um óculos de realidade virtual. Muito obrigada. Espero que você goste de brincar com esse brinquedinho mesmo, Muito obrigada. Ele não deixa de ser um brinquedinho. Meus filhos acho que vão gostar mais do que eu, né? Olha, eu não digo isso não. Pega para ver, você vai gostar também. Muito obrigada. O Café Corporativo tem esse objetivo, essa é a missão do nosso programa, é trazer conhecimento para você, que é nosso telespectador, e, acima de tudo, trazer esse conhecimento para te encorajar a empreender, a fazer coisas maiores, a levar o nosso país para um patamar mais acima. Porque você é uma pessoa importante para isso também. Às vezes a gente se acha muito pequenininho, às vezes a gente se acha muito insignificante num cenário tão grande, na realidade nós não somos. Nós somos uma peça importante, um pilar importante e a nossa coragem, o nosso trabalho, ele faz diferença.
Peço para que você nos acompanhe no Café Corporativo, peço para que você esteja sempre no nosso YouTube inscrito, Café Corporativo, também no nosso Facebook, também no nosso Instagram, porque se nós temos uma missão, você vai nos ajudar a cumprir essa missão. Malu, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Beijão pra você. Eu que agradeço, obrigada. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Deixa eu te contar uma coisa. Adivinha quem vem pra cá semana que vem no café? Quem? Nossa amiga de SESI. Qual delas? Vânia Ferrari. Muito bom, ela é muito boa. Gosta dela? Muito boa. Assista também na semana que vem. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities.